Pastor Marcelo, nosso amado não é possível apresentar pessoalmente cada um de vocês, porque o grupo é grande, mas a partir do mês que vem, aqueles novos irmãos virem de frente para lá para a congregação vê-los. Deixem só o gasofilácio aí aberto, livre, isto. Eu queria lembrar os irmãos que aqueles 666 ciclos, aquele número 666, está referido lá em Apocalipse, é um número terrível. E ainda bem que nós não estamos sujeitos a esse imposto, mas podemos dar voluntariamente ao Senhor. Vamos orar também pela vida do pastor Marcelo, que vai ser instrumento do Senhor para nos trazer a palavra. Fique seus olhos, fique contrito, ore comigo, ore junto comigo. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos estar aqui nesse local, Senhor, numa cidade conhecida como maravilhosa, com muitos apelos, Senhor, a divertimento, uma cidade praiana, uma cidade que está sendo eleita para eventos mundiais, Pai, tudo com propósito de distração, de desvio, de oportunidades, Pai, lá fora. Muito obrigado, porque nós podemos, a despeito disso tudo, estar aqui na Tua presença, buscar a Tua face, te entoar cânticos, Pai, fazer ofertório, Deus, te servir, Senhor, ainda que somos pó, ainda que somos pecadores, finitos, mortais. Deus amado, muito obrigado, porque Tu tens estendido o nosso tempo até aqui. Bem, eu sei, Pai, pessoalmente, Tu tens estendido o meu tempo, Pai. Muito obrigado, ser conosco. Aceita essas ofertas como o melhor que nós podemos. Se há alguma coisa ainda a ser consertado, fala pela Tua palavra ao coração de cada um, a mim e de cada um de nós aqui, Senhor. Toma agora esses irmãos, novos irmãos que vieram para cá em 2013 e que outros virão, Senhor, e nós apresentaremos, que eles possam se sentir saudáveis, amáveis, que eles possam ser cooperadores na Tua obra, que possam preencher, Pai, aqui aquilo que é desejo do Teu coração. Agora toma Teu servo, pastor, Senhor, pastor Marcelo, Tu possa, Senhor, o grande milagre do culto é esse, Senhor, é a Tua palavra ser revelada através de um homem simples e comum, mas de ser revelada ao coração de cada um de nós, Pai. Traz uma porção maravilhosa daquilo que venha acrescentar, Senhor, e que venha salvar, Pai, e que venha edificar, Senhor, e que venha exortar, Pai, e que venha melhorar a vida de cada um de nós. Toma, Senhor, a vida do Marcelo, o pastor Marcelo, Senhor, envolve-o com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua misericórdia, e a nós todos outros, Tu nos dá a oportunidade de aprender, Pai. Fica conosco, abençoa nosso apóstolo, abençoa a pastora Veleda, abençoa a pastora Ivete, onde quer que esteja, de férias, no lazer, aonde for, abençoa o pastor Isaías, abençoa os oficiais dessa igreja, diáconos, de líderes de departamento, Senhor, se conosco, nós precisamos de Ti, Pai. Não deixa um instante a nossa companhia, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. E você pode aplaudir o Senhor. Graças e paz, se poder se assentar, amém. Sejam bem-vindos os novos irmãos aqui de 2013 para cá, em nome de Jesus, e Deus possa abençoá-los e desenvolver em você a obra dele. Glória a Deus. Dia da graça e paz aos irmãos, mais esta manhã, ao apóstolo Joaquim que está nos vendo, graça e paz, Deus seja com os irmãos aí, com o apóstolo e com a pastora, concedendo a sua graça, o seu poder e o seu amor aí em João Pessoa, e que cumpra o Senhor o seu propósito nas vossas vidas. Amém. Glória a Deus. Quem precisa de melhoramento aí, levante as mãos. Amém. Glória a Deus que eu não estou sozinho. Amém. Eu preciso melhorar sempre em muitas coisas. Aleluia. Tão bom quando nós olhamos para alguma coisa e identificamos que
precisa de uma reforma, precisa de uma mudança, precisa de melhorar. Os nossos olhos sempre têm que olhar e ver aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável, pois é assim que o Senhor olha para cada um de nós. Ele quer nos ver na bondade, na perfeição, né, naquilo que agrada o coração dele. Sejamos semelhantes a ele. Estamos nesse processo, estamos nesse caminhar, estamos nesse ir em encontro ao perfeito, ao eterno, e sempre vamos precisar de olhar para nós mesmos e ver que precisamos de reforma. Precisamos de melhorar. Precisamos de consertar alguma coisa. E Deus colocou algo no meu coração hoje para esse propósito, para esse assunto. Assunto de reformar, de melhorar, de consertar, para que não venha a ruir, para que não venha a desabar, para que não venha a ser deixados para trás. O Leão enfocou bem aqui sobre a lição de hoje da EBD. Nós estávamos no ano passado vindo num conhecimento de Deus formando uma nação, do povo de Israel, destacando os reis que a nação teve, e sempre estudando lá, vimos que muitos agradavam ao Senhor, venciam as batalhas, andavam prósperos, seu reino era próspero, mas a partir do momento que começavam a desviar-se do caminho, começava também a ruína. Então sempre foi altos e baixos, e até hoje nós precisamos ter atenção que podemos estar em altos e baixos das nossas vidas também, né? Por isso quero convidar a você a abrir a sua Bíblia em Mateus 24. Versículo... Deixa eu achar aqui. 11 e 12. Versículo 10, né? A partir do 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, de trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Amém. Somente até aqui. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos mais esta vez em Tuas mãos. E pedindo, Deus, que o Teu Santo Espírito possa falar, Senhor. Falar, Senhor, aos nossos corações e possamos examinar, Senhor, aquilo que precisamos de mudar, de reformar, de restaurar, reavivar. Algo que, Deus, para que Tu possa olhar para nós e ver, Senhor, que estamos firmes, não estamos frios, estamos no amor constante a Ti. Assim nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Esta palavra veio ao meu coração para compartilhar com os irmãos a partir dos momentos de estudo desta nova lição que a Escola Bíblica está, trazendo para nós, sobre a ética, onde nós hoje falamos sobre o relacionamento, E desde a primeira lição sobre doutrinas, sobre os princípios e os valores do Senhor, que precisamos saber, conhecer, para podermos viver de uma forma que o amor não se esfrie. Que o amor não se esfrie. As lições têm nos levado muito para confrontar o nosso viver, a nossa atitude para com Deus e para com o próximo, Nossa atitude fora, dentro da igreja, em casa, no lar ou no trabalho,
ela tem nos mostrado o quanto nós precisamos melhorar, o quanto nós precisamos mudar, reformar sempre alguma coisa. E nesta palavra, eu queria falar sobre reforma, um movimento contínuo na vida da igreja e na vida do crente, na nossa vida. Igreja, nós, né? Vamos falar. E eu queria compartilhar outra palavra com você, está em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo de 1 a 7. É a carta do autor Jesus Cristo, através do escriba João, do apóstolo João, que escreveu, inspirado e revelado por Jesus Cristo, a respeito da igreja de Éfeso. A primeira carta, que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Diz, versículo 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado, suportando o sofrimento por causa do meu amor, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Glória a Deus. Queria ter como exemplo para aquilo que nós vamos falar, mostrando que a palavra em Mateus 24, ela sempre foi e será atual, será presente. No tempo desta igreja de Éfeso, também aconteceu o que também acontece hoje. O amor de muitos se esfria. Por aumentar o mal, por o mal está generalizado na sociedade, na forma de viver, no que pensam, e muitas das vezes nós somos levados também a sentimentos culturais, a pensamentos e a ideias que às vezes nos afastam do primeiro amor, nos afastam do sentimento maior que devemos ter, que são as doutrinas da palavra, e os princípios e os valores da palavra, que muitas das vezes ficam em segundo plano na nossa vida. E quando isso acontece, nós temos que identificar que precisamos mudar, reformar, movimentar, fazer mudanças. Éfeso era uma cidade, né, uma das cidades principais, uma metrópole, que era um centro comercial na Ásia Menor. Dali havia outras, né, outras cartas foram enviadas a outras igrejas, mas ali também, em Éfeso, 40 anos antes, Paulo foi bem sucedido na obra que realizava no evangelismo. Do dia para a noite, uma multidão de cristãos surgiram através do testemunho, da pregação do evangelho, da palavra, um movimento evangelístico tremendo, de forma ao qual toda aquela cidade deve ter ouvido do evangelho, e muitos se converteram e começaram a viver uma vida cristã, a uma vida que o evangelho nos leva a viver. Da noite para o dia, foi um movimento realmente tremendo. Uma cidade também que João, o apóstolo, logo após o período na ilha de Patmos, teve os seus últimos dias.
viveu ali João, né, nos seus últimos dias. Éfeso era uma grande e poderosa, uma igreja grande e poderosa, embora não tivesse tempo. As reuniões em casa, mas o evangelho estava sobre a vida das pessoas, o cristianismo crescendo de tal forma que se tornou poderosa, mas que perdia o seu amor a Cristo e ao próximo. Houve também um esfriamento, embora todo o movimento, todo o sentimento, toda a palavra aceita, né? E houve muitas conversões, mas conforme os passar do dia e o viver de cada um, o amor também se esfriou. Por isso nós lemos nessa primeira carta de Apocalipse 2, de 1 a 7, o que estava acontecendo, né, para alertarmos que também nos dias de hoje não são diferentes. Não é diferente. Vemos dias ruins, onde, né, generalizado o mal-estar em todo o setor da sociedade. Você percebe pessoas maliciosas, interesseiras, corruptas, distorcendo a verdade por interesse próprio ou de pequenos grupos. Então, um contexto social que nós vivemos não se faz diferente também dos dias que lá estavam vivendo. Alguns destaques também nessa passagem fala dos falsos apóstolos, homens que alegavam ter conhecido a Cristo e recebido da parte dele autorização para seus ensinos. Queriam harmonizar a imoralidade da adoração idolátrica com a fé cristã. Misturar as coisas, fazer aceita a forma eles defendiam e viviam, para que fosse normal no meio cristão, ferindo assim os princípios e os valores da palavra, ao qual nós estamos estudando na escola bíblica. Outro também destaque nessa passagem é que ali eles abandonaram o seu primeiro amor, perderam o zelo por Cristo, e hoje nós falamos sobre isso também. Perderam o zelo por Cristo, e já não o amavam como antes, estavam indiferentes, desanimados. Hoje também podemos perceber que há também um desânimo em certos momentos na vida do cristão, de pessoas crentes, daqueles que antes estavam fervorosos no seu amor e com o tempo vieram a perder esse fervor, começa a esfriar, começa a desanimar, começam a olhar para trás. Outro ponto também que se destaca nessa passagem a respeito dos nicolaítas, seita que provia da licenciosidade como modo correto de viver, qualidade ou caráter, né, de quem é sensual, libidinoso, libertino, a liberdade generalizada na sociedade, e queriam implantar isso dentro da forma de viver do cristão, ferindo assim com, né, o comportamento do cristão nos seus princípios e valores, né, da palavra. Vendo isso tudo, olhando para esse contexto da igreja de Éfeso, olhando para os dias de hoje, identificamos que muitas das coisas nós estamos contextualizados nesse assunto. Como a igreja que sou, eu preciso de reformas? Eu preciso de mudança? Sim, eu preciso sempre de mudança. Reformar, mudança, operada com muito melhoramento, né? Restaurar, renovar, seja qual for a palavra. Se identificamos que algo precisa mudar, então entendemos que precisamos ou de reforma, ou de renovar, ou de mudar, alguma coisa precisamos fazer. Porque estamos distanciando o nosso coração, a nossa fé e o nosso amor daquilo que o Senhor tem como propósito para nós. Um dos lemas da reforma é reformada sempre se reformando. Embora eu esteja já reformado no amor de Cristo, porque antes estava no pecado, sem consciência, vivendo uma verdade que me ensinaram, e eu vivia naquela verdade até que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Me trouxe a consciência de quanto eu estava vivendo numa verdade que era só minha, era só de um contexto religioso ou cultural,
mas que agora a palavra em si me revela a verdade absoluta. Qual? A de Deus. Qual é o seu desejo, a sua vontade? Começamos então a conhecer a verdade, então começamos então a entender que já começou uma reforma na nossa vida. E nada também, ou melhor, tudo, nada ou tudo, não é? Quando aceitamos a Jesus, inicia-se então um processo da obra de Deus na nossa vida, que ela não é exatamente no momento que você, eu aceito a Jesus, tudo mudou. Não, é um processo. Começa então o Senhor a mexer com cada estrutura nossa, cada momento nosso, começa nos nossos fundamentos, depois levanta e edifica as paredes, e até chegar naquilo que é perfeito como um templo, perfeito para que o Espírito Santo atue, viva, e a palavra do Senhor seja refletida como igreja, na forma pessoal. Esse é o processo, e sempre vamos estar nesse processo. Para chegar à estatura de varão perfeito, só quando Jesus voltar. Mas até lá eu posso chegar a 99%, mas só vou ser 100% quando ele voltar. Entender então que eu sempre estarei na reforma, me reformando, reformulando, mudando, buscando, conhecendo. A cada dia o Senhor vai renovando, a cada dia o Senhor vai trazendo algo, acrescentando algo, e a gente vai gostando do processo. Eu agora estou no processo dos 50, mas no processo dos 20, quando assim cheguei a esse lugar, estava num nível. Era um nível da reforma. O tempo veio passando, o contato com a palavra. EBD, Mary, vou focar bastante, vou te ajudar. Sempre foi, uma questão que nós valorizamos. Deise e eu sempre estivemos envolvidos no estudo da Bíblia, na escola bíblica dominical. Desde o primeiro dia de novo convertido, que a classe era ali no cantinho, comecei ali no cantinho com os novos convertidos, hoje eu estou no outro canto com a melhor idade. Mas estou num processo contínuo de mudança. Naquele tempo não tinha equipe de louvor ensaiando 9 horas não, tá, Mary? Ficou ensaiando aqui 9 horas, tá aí, desabafei. Amém. É um processo necessário também. Confessar, desabafar, para que a obra seja concluída, seja perfeita. Retirar as coisas incomoda. Uma reforma, geralmente, ela tem o seu nível, tem o seu tempo, tem sua hora, tem o seu propósito. Chegarás um dia que alguém te tomarás pelas mãos e te levarás para onde tu não queres. Aí você já não tem mais a força da reforma, não é por si só, mas alguém está te ajudando. Alguém está te ajudando. Isso, um dos lemas da reforma, é reformar, sempre reformando. E destacando dentro desse assunto, a palavra de Deus, ela é a única fonte onde emana a doutrina que nos subscrevemos, aceitamos como base para a reforma. Somente a palavra tem condições de mudar, de reformar, de fazer novo. Criar o hábito de conhecer a palavra, de entender que é a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. Qual o propósito? Para me tornar perfeito. E quando vai ser isso? Não sei, mas eu sei que é quando Jesus voltar. Qual o dia? Não sei. Ela não fala. Mas o que me fala é que eu tenho que viver corretamente, de uma forma que o Senhor está fazendo na minha vida. E a cada dia eu vou reluzir, é de glória em glória. É dia a dia, é constante. A palavra de Deus também ela é imutável, ela é eterna, jamais pode falhar. Você não precisa se submeter aos valores deste mundo, que são pensamentos de homens. E o mundo jaz do maligno. Os princípios e os valores são do anticristo, que estão nesse mundo. Então eu não posso reformar nada com aquilo que não tem como reformar, mas reformar com a palavra. A palavra de Deus ela é imutável, eterna, jamais pode falhar. Eu tenho que crer nisso. A minha fé está nisso.
Então, o que eu leio, eu creio. E se eu creio, eu abraço. Se eu abraço, eu vou mudar. Vou me esforçar. Tenho a minha parte para fazer. Nossas convicções doutrinárias não mudam. Não pode mudar. Para se adequarem às transformações sociais. Os princípios e os valores que eu acredito na palavra, elas não podem mudar com a questão social que eu estou vivendo. E eu gosto muito de lembrar o exemplo que nós estudamos na escola bíblica aqui, de Daniel. Disse sim para muitas coisas dentro do cativeiro da Babilônia, mas também disse não para muitas outras coisas. Disse sim para a questão cultural que não mexia, não interferia no sentimento, no princípio, no valor que ele tinha da palavra. Mudou o seu nome? Não tem importância, isso não muda nada aqui dentro. Mas quando falar, você tem que prostrar e adorar outro Deus, ele falou, não, isso eu não faço, porque eu creio que a palavra de Deus, ela é fiel, eu creio no único Senhor e Deus, eu somente a Ele prestarei culto. Posição. Então, os princípios, os valores da palavra, não pode mudar com as transformações sociais. Outro, os princípios morais que abraçamos devem ser regidos pela palavra de Deus e não pelos ditames da sociedade. Eu não posso estar sendo levado, conduzido, induzido pelos ditames da sociedade, pela forma de viver que a sociedade quer viver. Não, eu tenho que viver segundo a palavra de Deus. O que ela tem para que eu viva? Tem 3 pilares importantes que uma sociedade precisa para se manter. Né? A cultura é do reino de Deus, não é a cultura do mundo. A filosofia é do reino de Deus, já o pensamento, né? É de Deus e não dos homens. A religião, adorar somente ao Senhor, não são as religiões. Então, o contexto social não pode mudar a verdade de Deus na minha vida. Eu não posso mudar isso, eu não posso negociar isso, eu não posso abrir mão disso. E se eu abrir, então eu preciso de reforma. Então eu preciso de mudança. Por isso essa palavra, para nos trazer uma avaliação, examinar, pois, o homem a si mesmo. Paulo fala isso antes da ceia, antes de comer o pão. Fazer uma autoanálise. E a gente analisa bem melhor quando nós conhecemos o que precisamos para analisar. A palavra. É ela que vai nos virar do avesso. É ela que vai mostrar no nosso interior, vai revelar à minha consciência o que eu estou vivendo, como eu estou vivendo, da forma que estou vivendo. Estou agradando a Deus ou não agradando? A palavra. A Bíblia é que julga a cultura, e não a cultura que julga a Bíblia. Não posso viver de uma forma cultural, mas sim viver de uma forma que a Bíblia me mostra que eu posso estar dentro dessa cultura sem ferir os princípios e valores. Então, o que significa a expressão? Transformada, sempre se transformando. Ela significa, em primeiro lugar, que a pessoa reformada precisa fundamentar a sua fé nas Sagradas Escrituras. A pessoa reformada precisa fundamentar a sua fé nas Sagradas Escrituras. João 5,39 diz o seguinte: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna. Então são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Para terem vida. E a palavra nos fala que o diabo vem senão para quê?
Mas Jesus diz que veio para e vida em abundância. Entender que a palavra nos revela a respeito da vida em Jesus Cristo, e é vida em abundância, não só nesse tempo, mas também no tempo vindouro, na salvação. A palavra me leva, então, a entender que a minha fé está fundamentada nisso. 2 grandes desvios que conspiram contra esse princípio, que desvirtua a nossa fé, que esfria a nossa fé, que apaga a chama do amor no nosso coração. Primeiro é o liberalismo. Os que são infiéis à palavra de Deus, na medida em que tentam esvaziá-la, retirando dela o que nela não está escrito. Leem a palavra, usam a palavra, conforme os falsos aqui, da igreja de Éfeso, conforme Timóteo também enfrentou em Éfeso, porque foi pastorear também em Éfeso. João, também apóstolo, nos seus últimos dias, enfrentou também esse tipo de confrontamento, de liberalismo, que tudo é normal, que viver com Cristo é a mesma coisa que estar sujeito a essa cultura social lá em Éfeso, adorando, né, a cultura religiosa de Éfeso, eram adoradores da deusa Diana, a mesma deusa de Corintos, que havia várias sacerdotisas, prostitutas. Então misturava a religiosidade com um comportamento social. E era uma cultura grega-romana, né, que havia muita questão da religiosidade ali também, grega. Era um liberalismo. Se vivia assim, dessa forma, pensava-se, e queriam trazer isso para dentro da igreja. O liberalismo negam que as escrituras não falham. Eles negam isso, pois a escritura, ela é verdadeira. Nós acreditamos nisso. O liberalismo também eles duvidam da integridade dos seus registros. Começa a questionar as escrituras, já foi escrita por homens. Claro que foi escrita por homens. A única parte que está relacionada que foi escrita por Deus foi qual? Os 10 mandamentos. O dedo de Deus escreveu na pedra. O restante Deus usou escribas, usou homens para escrever, mas quem inspirou? Quem falou a Moisés a respeito de todas as coisas desde o início? Ele é o autor. A nossa fé está nisso. Agora quem não acredita começa a questionar, começa a trazer esse pensamento, e o amor vai se esfriando. Vai se esfriando. Outro grupo que também desviam, conspiram contra os princípios bíblicos são os místicos. Outro grupo de pessoas que também a igreja primitiva enfrentou lá no primeiro século. Nós também enfrentamos hoje, no nosso contexto social, religioso, enfrentamos pessoas, enfrentamos ideias essas, assim. Místicos também são infiéis à palavra de Deus, na medida em que acrescentam a ela o que nela não está escrito. Pegam a palavra e colocam a sua interpretação. Coisa do diabo, não é verdade? Quem concorda comigo? Não foi assim que ele fez com Eva? Pegou a palavra e colocou a sua ideia e trouxe um engano. Traz engano. Também só negam as pessoas a palavra de Deus. Os místicos, né, que vivem muito nos sonhos, nas ideias, e não querem se preocupar com estudar e conhecer. Só negam as pessoas a palavra de Deus, manipulando as pessoas com o perigoso expediente dos sonhos, visões e revelações alheios às Escrituras. Esse eis que te digo, muito usado, né? Se não estiver pautado aqui, tenha cuidado. Não precisa estar julgando o profeta.
mas julgue aquilo que fala. Julgar como? Analise aqui, ó. Confirma com a palavra, está dentro da palavra, não fere a palavra. Então eu espero, vou receber, anotar e esperar, para que aconteça ou não aconteça. Então tem que ter cuidado com as ideias místicas que hoje nós vivemos num contexto religioso, que estão fora das Escrituras. As que estão dentro das Escrituras, revelação de Deus. Está aqui, está confirmado, é de Deus, sim, recebo. Não é, não está confirmado, fora. É a forma de não vivermos nessas ideias para que o amor não se esfrie nesses últimos dias. Muitos crentes não querem pensar, querem sentir. Porque se quiserem pensar, vêm para a EBD, tiram tempo em casa para ler a palavra, para estudar, se aplica, vão pensar. Mas muitos não querem, querem sentir. Sentir o movimento, sentir. Se leva pelo sentimento almático, é envolvido, gosta. Então temos que ter cuidado. Não é só por sentimentos. Não devemos estar assim, sim, mas pautado, naquilo que é culto racional. Aquilo que está aqui, ó. Eu posso colocar a razão nisso, porque isso é a palavra de Deus. Eu posso estabelecer aí um ponto de apoio para eu glorificar a Deus. Muitos não querem pensar, querem sentir. Outros também não querem conhecimento, mas experiência. Não buscam santidade, mas querem milagres. Correm atrás de milagres. Está dentro do grupo de misticismo. Vem e recebe até o milagre pela fé, mas não tem a prática da palavra. Não estão buscando conhecimento, não estão buscando santidade. Santidade só vem, só cresce, só com o alimento da palavra. Só através da palavra de Deus. Aumenta o seu conhecimento, aumenta a sua fé. Você crê naquilo que é visível e invisível e no poder de Deus para a sua vida. E ela traz razão para que você possa falar com propriedade e possa viver com um sentimento pautado na verdade. Sentimento pautado num misticismo, na mentira. O que acontece? Quando conhecer a verdade, ela te liberta. Quanto tempo então já perdemos nessas ideias? Porque deixamos de buscar a palavra. Não correr atrás de milagres, irmãos. Corre atrás da santidade. Corre atrás de adorar a Deus sobre todas as coisas. Corre atrás de amar o próximo como a si mesmo. Segundo ponto. A igreja, nós, reformada, precisa fundamentar a sua ética nas Sagradas Escrituras. Por isso, aproveite esse momento. Próximo domingo, não deixe de ver, se você não vinha na escola dominical, não deixe de vir, não. Estamos falando sobre ética, isso vai ajudar muito a vivermos melhor, a ser mais santo do que tu és, do que nós somos. Vai aumentar o grau de santidade na nossa vida. A igreja reformada precisa fundamentar a sua ética nas Sagradas Escrituras. 1 Timóteo 4,16 diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que ouvem. Paulo fala isso a Timóteo, jovem Timóteo, um pastor jovem. Filho na fé de Timóteo, filho ministerial de Timóteo, de Paulo, quer dizer, é um negócio de trocar nome aqui, né? O Leão trocando Salomão por Davi, o pastor Joaquim também, Davi por Isaías. Glória a Deus, ainda bem que não trocamos Deus, nem o Espírito Santo continua o mesmo, está enraizado no seu coração. Isso não muda, os nomes não podem mudar, mas os princípios e os valores estão aí, ou melhor, os nomes podem mudar, mas os princípios e os valores não podem mudar na sua e na minha vida. Paulo fala isso para Timóteo, por quê?
Timóteo estava enfrentando grandes desafios, afrontas de nicolaítas, de falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. E como ele combateu isso? Combateu o falso só com aquilo que é verdadeiro. Não adianta discutir no campo das ideias, tem que discutir com a palavra. E ela é imutável, ela não muda. Por isso conhecer é necessário. Conhecer é necessário. E se também precisamos de reforma na ética, nas Sagradas Escrituras, diz assim: há muitas vezes um grande abismo entre os que as pessoas professam e o que praticam. Falam, mas não vivem o que falam. A ética nos leva a viver aquilo que nós falamos, acreditamos, temos fé. E hoje achei interessante que a lição nos levou a 6 degraus, né? E um deles foi: odeie o mal. Uma palavra, né, que traz odiar. Sim, odiar o mal. Não a pessoa, mas o mal. Odiando o mal, você não quer ter comunhão com ele. Porque quando você deixa de odiar, você começa a se aproximar. Você começa a estar próximo. E daqui a pouco está amando o mal. Como eu vejo muitos. Isso aí é uma realidade no meu trabalho, irmãos. Tem pessoas que não estão arrependidas, não querem se arrepender e querem continuar a viver como estão. Estão sofrendo, encarcerados, cheios de crime nas costas, assassinos. Porque amam o mal, não fogem, não rejeitam, não odeiam. E depois nós temos ame o bem. E foi gostoso, né? Falar de amar o bem. Aquilo que é bom, você quer estar próximo, você quer para você. Aquilo que é agradável, é claro que você está à volta. Aquilo que é perfeito, você quer estar sempre junto. Por quê? Ele mostra que nós também queremos ser assim. Queremos estar assim. Queremos viver assim. Então precisamos viver realmente o que o Senhor quer na palavra para que a gente viva. Muitos vivem a síndrome do Simão, né? O mágico, na cultura evangélica. Abraçam a fé, são batizados, tornam-se membros da igreja, mas não mudam de vida. Querem tudo isso, mas não querem largar as coisas velhas. Não querem viver numa nova vida. Querem viver com a velha vida, adequada na nova. Não tem como, gente. Vinho novo não pode ser colocado em odre velho. Coisa velha, passada, atitudes velhas, passado. Coisas novas Deus tem para fazer. Muitos crentes são, ou melhor, muitos crentes estão sendo mais conhecidos pelos seus escândalos do que pelas suas obras. Numa obra efetiva na palavra, baseada na palavra, muitas das vezes erramos e vemos pessoas errando nisso. Deixamos de fazer e, às vezes, desviam, caem na sua adoração a Deus, no seu comportamento, porque o amor esfriou. Ele não detestou o mal, amou o mal e acabou sucumbindo e dando aí mau testemunho. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro ponto. A igreja reformada, o crente, a pessoa reformada, precisa fundamentar sua ação evangelizadora. O transformado sim já estamos, porque fomos alcançados pelo Evangelho, por alguém que se dispôs. Mas o transformando é a atuação na área do evangelismo, evangelizando as coisas novas todos os dias, tanto para ti como para outros. 2 Timóteo 4, de 1 a 5, ele diz lá: na perseverança de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e pelo seu reino, eu exorto solenemente,
pregue a palavra. Como eu vou pregar se eu não conheço? Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda e corrija. Exorte com toda paciência e doutrina. Diz ainda no versículo 3 de 2 Timóteo 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vocês, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu aponto para você porque para mim Deus já apontou. Não fique pensando, se o pastor me chamasse, se a igreja me visse, não, evangelizar independe disso. Fazer a obra de um evangelista é cumprir cabalmente o ministério que todos aqui têm. Porque no dia de Atos, você também estava lá, Atos 1:8. O que aconteceu lá? Abre aí, vamos ler. Atos 1:8. Dá para colocar aqui, Robert? Aqui, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, também em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins de Marechal Hermes, de Sulacap, de Jacarepaguá, de Madureira, de Nova Iguaçu, de Bangu. Quem é que vai estar nesses confins? Eu e você. Aonde você estiver, faça a obra, cumpra cabalmente o seu chamado diante de Jesus. Ele te chamou. Não foi você quem escolheu ele. Ele te escolheu. Por quê? Você estava preparado? Não. Ele escolhe e prepara. Mas eu não sei. Peça ao Senhor sabedoria, Ele te dá. Peça ao Senhor a capacitação, porque o poder está sobre nós. O Espírito Santo está em mim, está em você. Ele atua através de mim, Ele atua através de você. Por isso, cumpra cabalmente o seu ministério, para que o amor não se esfrie nesses dias. Amém. A igreja redimida é para adorar a Deus e torná-la conhecida entre os povos. Está lá em Atos, como eu li agora, 1:8. Ela foi chamada para fazer discípulos em todo lugar. Seu filho é discípulo. Seu trabalho tem discípulo. Para fazer discípulo em todo lugar. Ação evangelizadora. O crente não vive estagnado, vive em movimento, vive em mudança. Vive em mudança. As águas do Senhor de ontem não são as mesmas de hoje. Ela se renova. Porque quando sai do trono, ela não diz que passa por você e dá a volta para debaixo do trono, não. Ela passou, vem mais. Vem mais, vem outras. Águas purificadoras, águas renovadoras, águas regeneradoras. Águas é constante, é fluente, é uma ação constante. A pessoa transformada tem um profundo senso da sua vocação missionária. A missão do Atos 1:8 é nossa, é minha, é sua. A pessoa que tem ação também evangelizadora
ela entende que o campo é o mundo. Não é só o missionário que está lá, que nós ajudamos daqui. Se ele está lá e você esqueceu de que era para você estar, você esquece de orar. Você acaba esfriando. Coloca como alvo a oração por ele, porque ele te representa lá. Se ele te representa, é a tua ação lá também. Todo mundo. Cumpre cabalmente teu ministério para que o amor não se esfrie. Ela não se desvia também do seu chamado, como se distrai nem se distrai com outras coisas. Ela está focada. Se não estou focado, preciso de reforma, preciso de avaliar isso, preciso de entender, eu estou esfriando. Meu amor está esfriando? Tem que voltar ao primeiro amor? Lembra do teu primeiro amor? Lembra quando você chegou até Cristo? Quando você recebeu o perdão? Quando você se sentiu lavado e remido? Quando Ele falou, vai e não peques mais? Quando você chegou em casa, lembra? Primeiro dia, primeira noite, eu não sei, primeira manhã? Um sorriso no rosto diferente, os olhos brilhando de uma forma diferente. Uma palavra agora, aquele sentimento que você não conseguia conter mais no seu coração. Você queria falar para todo mundo de Jesus a respeito das coisas que Jesus fez contigo. Como uma criança que recebe o seu presente e no outro dia, né, isso acontece muito nas ilustrações de natais, né, mas vamos usar só esse gancho aqui, né, geralmente, pega o seu presente, bebezinho, criancinha, está doido que no outro dia amanheça rápido para quê? Para mostrar aquele presente para os amiguinhos, para o vizinho, para os colegas na escola. Estão de férias querendo voltar na escola para contar o que recebeu, o que ganhou, o que fez. Primeiro amor, sentimento que te coloca em ação. Ele está queimando, ele está ardendo, um sentimento de não tá frio. Está forte, o fogo é forte. Você não consegue conter. Seus olhos brilham. Se você já é vovô, você vai saber o que é babar para o Senhor, né? Você sabe que agora eu tenho uma netinha chamada Milena. Fofinha. E não tem como, me deram uma coisa certa, um babador, mas que toda hora dá vontade de pegar e apertar. Amor, sentimento. Sabe? Falar de uma forma que você expresse realmente que você sente aquele amor, aquela coisa. Ah, pastor, eu não tenho sentido isso há muito tempo. Por quê? Porque eu esfriei. Porque eu deixei de viver conforme a doutrina bíblica. Não pautei o meu comportamento, a minha vida conforme a palavra, a ética cristã. Eu preciso de mudança na minha vida, eu preciso de mudança na minha casa, eu preciso de mudança no contexto que estou vivendo. Quarto e último, e termino aqui. Elementos essenciais na vida do crente reformado, restaurado. Primeiro, ele tem que saber a sua posição. Nunca esquecer a sua posição. Salvo sem merecer, nunca esqueça disso. Se quiser subir algum sentimento, sequer pequenininho de orgulho, lembre disso. Você e eu fomos salvos sem merecer coisa alguma. Você recebeu um amor que transformou a sua vida, sem você e eu merecermos. Por que você acha, então, que você tem que receber alguma coisa para dar o que Deus te deu de graça? Graça não, um alto preço, né? Mas você recebeu. Você não pagou, mas você recebeu. Por que então colocamos barreiras para expressar esse sentimento, esse amor a outras pessoas? Se Jesus, barreira da morte, não foi possível para impedi-lo, a ação evangelizadora dele que alcançou todos nós. Até com a sua própria vida, né? Com sua própria vida ele nos alcançou. Então a sua posição é salvo sem merecer, nunca esqueça disso. Outra, sua atitude. Procurar andar em justiça, cumprindo a vontade de Deus. Como Jesus andou, também devemos andar. Em justiça. E hoje falamos na classe sobre justiça. Quer ser semelhante a Deus? Nos valores pessoais de Deus somos semelhantes.
Mas se buscarmos ser justo, santo, misericordioso, não é verdade? São os atributos pessoais de Deus que somos semelhantes, precisamos viver na semelhança de 100%, buscar isso para alcançar. Se você não fez as suas metas para o ano de 2014, faça essa. Que você só vai cumprir quando Jesus voltar, aleluia. Mas você vai estar nessa meta. Só vai voltar com 120 anos? Se você viver até lá, você vai estar esperando, né? Numa maturidade, numa santidade, num grau maior com o relacionamento, que a cada dia vamos buscando, mas vamos sendo transformados. Outro elemento que não pode, são essenciais e não devemos deixar, é o caráter. Buscar a perfeição genuína. Moldar ele, conforme a palavra, conforme o Senhor nos ensina. Se o caráter está deformado por ensinamento ou por falta de conhecimento, precisamos reformar ele aqui. Está aqui, a fonte. Aqui tem tudo necessário para reformar. Seu testemunho, nosso testemunho, ser um pregador da justiça em sua geração, justiça de Deus. A nossa comunhão também, um outro elemento essencial, andar com Deus, ouvir a sua voz, cumprir a sua vontade, herdar as suas promessas, tomar posse. Na comunhão com Ele, nós absorvemos tudo aquilo que Ele é. As virtudes fluirão através de nós. Ela não vem por fora, passa na nossa roupa e vai para alguém, não, internaliza na gente. E aí flui de forma, através da palavra, através do olhar, através do abraço, através do gesto, das ações, das atitudes, da forma de viver. Comunhão com Deus vai nos fazer bem melhor, mais livres, bonitos, belos, formosos, renovados, reluzentes, glorioso. Não vou olhar para os seus defeitos, mas vamos olhar para aquilo que o Senhor está fazendo perfeito. O seu homem interior vai ficando moldado com o Senhor. E com isso, último, a nossa conduta, sempre em consonância com a vontade revelada de Deus. Aonde eu vou ver isso? Na escola bíblica, mais uma vez, depois você me dá um cachê lá. Escola bíblica, contato com a palavra, estudo da palavra, vai fazer com que a minha conduta, né, a vontade revelada de Deus começa a ser conhecida através da minha vida. Eu preciso de mudança, eu preciso de restauração. Um pouco dessas coisas que nós já estudamos e vimos aqui, falamos, nos mostra que, desde o passado, os homens, no Velho, no Antigo e também no Novo, na igreja, enfrentaram os desafios que precisaram de transformação, precisaram de mudança, precisaram da base da palavra, da doutrina da palavra, para se manterem de uma forma que não se esfriassem. Vivos, acesos, atuantes, vibrantes, que glorificavam a Deus diante de todas as situações, enfrentando até a morte. O que nos leva a enfrentar os desafios é o amor que temos. E se esse amor está vivo dentro de você, quem é que vai te impedir? Quem vai te separar do amor de Deus? Ninguém e coisa alguma neste mundo. Amém? Podemos ficar em pé e orar então? Glória a Deus. Creio que a palavra foi suficiente para que entendêssemos e compreendêssemos que nós precisamos sempre de se movimentar para mudar. Por isso eu desafio vocês a deixar Deus fazer a obra na tua vida. Ela é boa,
ela é perfeita e ela é agradável. Você vai reluzir muito mais, deixando o Senhor fazer nesse templo do Espírito Santo a morada dele, aonde revelará a outros o seu amor, cumprirá o seu propósito diante de ti, contigo, na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Seremos casas transformadas, templos restaurados pelo Espírito Santo de Deus, com a pura água viva que é a palavra. Ela penetrará na nossa alma e achará cantos que mesmo nós não conhecíamos, não sabíamos, mas mostrará que a verdade que habita agora é a palavra, é a doutrina, são os princípios e os valores do Senhor. Não somente estaremos amando melhor a Deus, mas também podendo amar melhor o nosso próximo, como a nós mesmos. Glorificaremos o nome do Senhor, seja em Jerusalém, seja em Samaria, seja já na Judéia ou em Marechal Hermes. O nome do Senhor será glorificado. Que o Senhor seja honrado através da sua vida. Que Ele seja conhecido na sua casa através da sua vida. Que Ele seja sentido no seu trabalho através da sua vida. Que o poder do Espírito Santo esteja sobre nós de uma forma atuante o tempo todo, mudando o nosso entendimento e o nosso sentimento, e as nossas ações sejam ações segundo o poder do Senhor. Feche os seus olhos, abra o seu coração para o Senhor, deixa Ele entrar e fazer a sua obra. Se você entrou nesta casa hoje, sabendo que só o Senhor pode mudar a sua vida, e você ouviu isso hoje aqui, e a palavra do Senhor é a fonte de mudança para a nossa vida em todo o tempo, em toda hora. Você também ouviu que o Senhor, a palavra dele é para a restauração também. Se você esfriou, se você desviou, se você fugiu da presença do Senhor, você saiba que hoje o Senhor te chama para isso. Por isso, abra o teu coração. Desde que escutei a sua voz, desde que entendi tua vontade, morri para mim, para viver para ti. Quero te dizer, Senhor, quero te dizer, Senhor, que estou aqui, pronto pra te servir. Deste-me revelação de quem tu és. Meu mundo precisa ouvir. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. És o Filho de Deus, o Cristo de Deus. Jesus, tu és a rocha, onde sou edificado, onde sou edificado. Vamos orar. Abra seu coração. E o Senhor seja edificado na sua vida. E a palavra dele esteja enraizada no seu coração. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. E por esta manhã, Senhor, ouvimos a tua voz. E abrimos o nosso coração, Pai, para todo o processo de reforma pelo Teu Espírito Santo.
Que o nosso sentimento tenha um desejo profundo de te conhecer, de te abraçar, de te servir, de te honrar, de glorificar o teu nome. Se há alguma coisa em nós que precisa, Pai, ser arrancada e tirada, permitimos que a tua obra seja feita, porque a tua verdade nos libertará. Por isso, arranca de nós todo o engano, toda mentira, tudo aquilo que não provém, todo espírito, Senhor, todo pensamento e toda ideia que não provém de Ti, que faz que o nosso coração se esfrie, cancela aqui em nome de Jesus, e traz a revelação do seu pensamento, que Tu tem a respeito de nós, pensamento de paz, e encha os nossos corações com alegria, um sentimento profundo por Ti. Ao falarmos de Ti, Senhor, que o nosso corpo todo sinta o fluir da virtude do Teu amor em nós, a alcançar aquele propósito, Pai, de salvar as vidas, de ajudar no processo de transformação e libertação das pessoas, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo sentimento mais profundo, que a Tua palavra venha gerar em nós esse sentimento. Pai, aqueles pedidos que ali estão, desafios, desejo do coração, dores, Pai, sofrimentos, precisando, Pai, de atuação do Teu Santo Espírito, do poder da fé, que em nome de Jesus agora declaramos, Pai, receba, Pai, essas orações ali, e ao tempo e à hora, Pai, a resposta venha, e que em nome de Jesus, Pai, Tu seja glorificado. A fama é Tua, o poder é Teu, a honra é Tua, a glória é Tua. Não há homem, não há nome, não há ninguém, Senhor, que possa tirar, Deus, a Tua glória. Ela é para Ti. Todo louvor, toda adoração é para Ti. Muito obrigado, Pai. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora, regeneradora de Jesus Cristo, Teu Filho, e a consolação do Teu Espírito Santo de nós, o Teu Espírito Santo, venha sobre nós, sobre o pastor Joaquim, pastora Veleda, pastor Ivete, sobre todo o Teu povo espalhado pela terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, e glória a Deus. Escutei a Sua voz, desde que entendi Tua vontade, morri para mim, para viver para Ti. Quero Te dizer, Senhor, estou aqui, pronto pra Te servir. Deste-me revelação de quem Tu és. E o mundo precisa ouvir: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. És o Filho de Deus, és o Cristo de Deus. Jesus, Tu és a rocha, onde estou edificado, onde estou edificado. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. És o Filho de Deus, és o Cristo de Deus. Jesus, Tu és a rocha, onde sou edificado, onde sou edificado, onde sou edificado.
onde sou edificado, onde sou edificado.